Ok, aqui estamos nós de volta, mais uma vez. Vamos para a segunda parte dessa aula. Sejam muito bem-vindos, todos vocês. O que eu posso dizer? Deus, o nosso Deus, Ele é bom o tempo todo, né? Em Salmos 23, versículo 6, fala que a bondade e a misericórdia do Senhor certamente nos seguirão todos os dias das nossas vidas. Cada dia, nós levantamos de manhã, nós já levantamos com as misericórdias do Senhor renovadas para aquele dia. E mais, a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão por aquele novo dia, mais outro dia, até a volta de Cristo. Amém? Que Deus abençoe essa aula, Pai. Em nome de Jesus, traz uma unção do Teu Espírito, unge nossos corações, unge a Sua palavra, continue falando conosco, nos instruindo, nos ensinando, em nome de Jesus, esse nome que está acima de todos os nomes, no nome do qual nós oramos e agradecemos por mais essa oportunidade. Amém. Amém? Ok, amados. Então, o tópico aqui dessa parte 2 da aula, né, é a pessoa do Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo. Uau! Que privilégio nós temos de ter o selo do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo em nós. Que somos nascidos de novo, salvos pela graça de Deus e vivendo neste mundo, nesse exato momento, nesse dia, nesta hora. E o Espírito Santo, Ele nos ensina, Ele nos guia, Ele nos mostra o caminho que devemos andar diariamente. Que privilégio que nós temos. Uau! Então, neste momento, nós vamos falar sobre a pessoa do Espírito Santo, né? E como nós vimos na semana passada, que alguns grupos pensam que o Espírito Santo é uma força, né? Uma força impessoal. E eles estão equivocados, errados. Porque a palavra de Deus mostra que o Espírito Santo é uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade. E nós vamos ver sobre isso agora e também nas próximas aulas, também sobre, né, a pessoa do Espírito Santo. Nós sabemos que Deus é único e verdadeiro. Único e verdadeiro, Criador dos céus e da terra, e que se manifesta em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Né? Em Deuteronômio capítulo 6, a profissão de fé, profissão de professar, a profissão de fé dos judeus, Deuteronômio 6, versículo 4, está escrito o seguinte, vamos ler aqui. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Está escrito o seguinte. Ouve, escuta, pois, ó Israel, e atenta, ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, Deus é único e verdadeiro, Criador dos céus e da terra, que se manifesta em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. O Deus de toda a terra. Os 3, né, são coeternos, coidênticos em natureza e coiguais em onipotência, onipresença, onisciência, executando harmoniosamente e soberanamente a obra manifestada, a manifestação da obra redentora, né? Os 3, né? O Pai,
Filho e Espírito Santo. Eles são coidênticos, coeternos, e eles são coiguais em soberania, onisciência, onipotência, né? Ele é Deus em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Os 3 estavam na criação, e nós vamos ver sobre isso, né? O Pai, o Deus criador de todo o universo. O Filho, Jesus Cristo é Deus manifestado em carne. É Deus manifestado em carne, Jesus. Nós vimos isso em 1 João capítulo 5, versículo 19. Versículo 20, perdão, 1 João 5, versículo 20. 1 João capítulo 5, versículo 20. Deixa eu trocar de óculos. Pois esse aqui eu enxergo melhor. 1 João capítulo 5, versículo 20. Está escrito o seguinte: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado o entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, Jesus Cristo, ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Sabe, Jesus Cristo, né, o Messias de Israel, no hebraico aqui, ó, HaMashiach ben Davi. Jesus Cristo é o HaMashiach ben Davi. HaMashiach, deixa eu puxar o ar aqui. HaMashiach ben Davi, o Messias, filho de Davi. Jesus Cristo é o HaMashiach. Eu vou puxar o B aqui com maiúsculo. Ben Davi. HaMashiach ben Davi, o Messias, filho de Davi. Jesus Cristo. Yeshua HaMashiach ben Davi, Melech Israel, Hai Vekayam. No hebraico. Jesus, o Messias, filho de Davi, Rei de Israel, que vive e vive para sempre. Uau! O HaMashiach ben Davi, Melech Israel, Hai Vekayam. Jesus, o Messias, filho de Davi, Rei de Israel, que vive e vive para sempre. Amém? Ele é a pessoa do Deus que veio aqui na terra e recebeu um corpo e manifestou a graça de Deus. João capítulo 1, versículo 1, era o verbo que se fez carne entre nós e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E nós vimos a sua glória. Uau! Jesus Cristo, ele é o Deus verdadeiro, o Deus de toda a terra. Então, ele é o HaMashiach ben Davi, Melech Israel, Hai Vekayam, o Messias, filho de Davi, Rei de Israel, que vive e vive para sempre. Segundo, quando eu falo Jesus, o Messias, filho de Davi, por quê? Porque o Messias, o HaMashiach, foi a promessa de Deus em 2 Samuel 7 a Davi, que viria o seu descendente, o pacto davídico, o seu descendente, o descendente de Davi, da tribo de Judá, viria, filho de Davi, viria, e aí teria um reino, uma casa, um trono e um rei. E este rei é Jesus Cristo. E nós vamos ver esse pacto consumado depois das 7 anos de tribulação, quando Jesus voltar e colocar seus pés no Monte das Oliveiras, que irá dividir em 2. Da mesma forma que os discípulos, cerca de 500 pessoas, viram Jesus subindo. Isso está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1 a 5. 500 pessoas viram Jesus subindo nos ares, no Monte das Oliveiras. Da mesma forma, ele vai voltar para cumprir Zacarias capítulo 12. Ele vai colocar os pés no Monte das Oliveiras. E nós estaremos com ele e reinaremos com ele. Amém? Então, o Espírito Santo,
Jesus Cristo e Deus Pai, os três são coidênticos em natureza, coiguais em onipotência, onisciência, onipresença, né? Eles são coiguais. Eles são três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Sim, o Espírito Santo é uma pessoa divina e não apenas uma força impessoal, como alguns grupos falam aí fora, né? Ele é uma pessoa divina. A Bíblia o descreve como alguém que tem mente, vontade, emoções, pois ele fala, ele ensina, ele entristece, ele guia e pode consolar cada um de nós. Ele é a terceira pessoa da Trindade. A sua capacidade de realizar ações pessoais, como falar e ter intenções, comprova a sua natureza pessoal e não uma simples energia de poder. Ou poder, de energia ou poder. Ele é uma pessoa. Ele é o prometido que Jesus prometeu em João capítulo 14. Né? Que não nos deixaria sozinhos, mas enviaria o Espírito. Então, amados irmãos, ele fala, ele comunica conosco. O Espírito Santo comunica conosco. Né? Em Atos capítulo 16, e olha aqui, amados, eu sei que durante esse curso de pneumatologia, nós vamos ter, vai gerar dúvida em algumas pessoas. Vocês podem mandar as dúvidas, as perguntas para o pastor Jerônimo, que ele manda para mim, vai chegar até mim, e eu, com certeza, com toda alegria, né, nós vamos abrir a palavra de Deus juntos e tirar as dúvidas, pela graça de Deus. Amém? Nós vamos abrir a palavra de Deus e nós vamos ver o texto com contexto, para não ter pretexto. Amém? Porque a palavra de Deus, ela nos instrui. E o Espírito Santo é o agente que vai nos dar discernimento que a palavra de Deus, ela como um todo, revela a sã doutrina, os pensamentos de Deus. Amém? Então, o Espírito Santo, ele fala conosco, ele comunica conosco. Em Atos capítulo 16, olha lá comigo, Atos capítulo 16, versículos 6 a 10, está escrito. Deixa eu mudar de óculos. A gente vai chegando a uma idade, né? A gente precisa andar com 2 óculos no bolso, porque as coisas começam a ficar mais difíceis, mas com Deus à frente, nós sempre temos uma porta aberta. Amém? Em Atos 16, a partir do versículo 6, está escrito: e percorrendo a região Frigio-Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava de pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Então, aqui mostra que o Espírito Santo estava comunicando: ó, não vai por aqui, não vai por ali, né? O Espírito Santo estava comunicando com Paulo, com os discípulos, onde ele queria levar Paulo, e ele deu essa visão para Paulo da Macedônia. No Isaías capítulo 30, versículo 21, Isaías capítulo 30, versículo 21, está implícito aqui, mas nós sabemos que essa voz é o Espírito Santo que nos orienta. Está escrito:
Isaías 30, versículo 21. Quando te desviares para a direita e quando te desviarem para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Este é o caminho, andai por ele. Então, está implícito aqui, mas nós sabemos e cremos que é o Espírito Santo que fala aos nossos ossos. Anda por este caminho, anda por aquele, né? Ele está sempre comunicando conosco e ele usa a palavra como um todo para nos instruir, para nos direcionar, para falar conosco. Então, ele como uma pessoa, ele fala conosco, número 1. Número 2, ele nos ensina. O Espírito Santo, ele nos ensina, ele nos instrui. Em João capítulo 14, Jesus diz o seguinte, no Evangelho de João, capítulo 14, Evangelho de João, capítulo 14, Jesus diz o seguinte, versículo 26, está escrito: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Quem é que vai fazer os discípulos lembrar de tudo que Jesus disse? O Espírito Santo, o Consolador. Ele vai instruir, ele vai ensinar. E tá vendo? Ele vai usar o quê? A própria palavra. Ele vai trazer à memória dos discípulos a própria palavra. Ele vai instruir, ensinar. Então ele ensina para nós. O Espírito Santo está sempre nos instruindo, nos ensinando no dia a dia. Como pessoa, ele fala, ele instrui, ele ensina, mas também, ele como pessoa, ele entristece. Ele entristece, o Espírito Santo entristece. Mas pastor, onde está escrito isso? Em Efésios, nós já vimos, já lemos e vamos ler esse versículo várias vezes. Efésios 4, versículo 30. Está escrito, Efésios 4, versículo 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. E não entristeçais. Como é que nós entristecemos o Espírito Santo? Quando nós sabemos o que é certo a fazer e não fazemos. Quando nós erramos o alvo. Quando nós pecamos. Errar o alvo. Amatia no grego significa, para pecado, é a palavra para pecado. Amatia, e significa errar o alvo. Às vezes nós erramos o alvo. E nós entristecemos o Espírito Santo, que nos selou. Por isso, não entristeçais o Espírito Santo. E se nós errarmos, pecarmos, confesse. Não espere até a noite, não espere até amanhã, não espere até o domingo chegar no culto, na quarta-feira. Confessa. Sacode a poeira, levanta e segue em frente. Né? Porque o sangue de Cristo purifica a nossa consciência de obras mortas. Amém? Então o Espírito Santo, ele fala, ele entristece, ele comunica, né? Ele nos ensina e ele tem vontade. O Espírito Santo tem vontade. Né? O Espírito Santo não apenas guia, mas também tem um propósito em suas ações, conforme visto quando ele direcionou Paulo e seus companheiros, como nós acabamos de ler em Atos capítulo 16. Né? Ele guiou Paulo e os discípulos para a Macedônia e evitou passar pela Ásia. Né? Então ele está ali sempre orientando. E mais, ele como a pessoa, ele é conselheiro. Ele nos aconselha e ele é não só conselheiro, mas também consolador. Ele é consolador. Nós acabamos de ler aqui em João capítulo 14, versículo 26, o seguinte. João 14, versículo 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará sobre as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Olha, ele é o Consolador. Essa palavra Consolador, né, no grego, é a palavra Parakletos.
Paracletos. 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 Para. Aqui, essa palavra. Para é a palavra ao lado. Deixa eu apagar aqui. Para. Ao lado. Cletos. Chamados. Chamado. Chamado ao lado. Ao lado. Chamado ao lado. Minha letra é um pouquinho feia, mas tá boa. Paracleto, chamado ao lado. Aquele que anda ao lado. Essa palavra nós vimos, né, aqui como consolador, paracletos, mas também vemos em Hebreus capítulo 6, aquele que anda ao lado. Né? O Espírito Santo está não só em nós, mas ele está ao lado, nos orientando no caminho que devemos andar. Ele é o consolador, paracletos, o consolador, aquele que é chamado a andar ao lado de alguém para ajudá-lo, para guiá-lo, para ensiná-lo. E ele fala conosco como pessoa. Ele está em nós, ele nos selou, mas ele também está ao lado, nos instruindo no caminho que devemos andar. Ele é conselheiro, consolador, e Jesus disse, olha, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará. O Consolador, Paracletos, né? No grego, né? Um título que denota uma pessoa capaz de dar conselhos, e que só uma pessoa pode ser, não existe como outra. Em João capítulo 14, versículo 26. Essas características não são típicas de uma força impessoal. Não é uma força impessoal, é uma pessoa. Ele é o Consolador, uma pessoa. Aquele que nos selou, mas também que está ao lado, nos orientando, andando conosco no dia a dia em nossas vidas. Então, ele é a terceira pessoa da Trindade Santa. Ele é a terceira pessoa. E tem os atributos pessoais, né? Os atributos pessoais do Espírito Santo. Inteligência, vontade, emoções. Ele também tem emoções, né? Os atributos do Espírito Santo como pessoa inclui inteligência, vontade, capacidade de escolher e desejar, como, né, ele escolheu ali os discípulos e como ele orientou os discípulos em Atos capítulo 16. Também as emoções, capaz de entristecer, né, de amar e ter compaixão, demonstrando que ele não é uma força impessoal, mas um ser pessoal, com a capacidade de falar, ensinar, guiar, interceder e testificar a verdade, como descrito em várias passagens da palavra de Deus. E nós vamos ver sobre essas passagens hoje e futuramente também. Por exemplo, os atributos de inteligência do Espírito Santo. Os atributos de inteligência. Conhecimento. O Espírito Santo tem a capacidade de conhecer profundamente, perscrutando até mesmo as profundezas de Deus, como eu mencionei na semana passada em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10, que diz o seguinte. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Está escrito: mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. O Espírito Santo que habita em nós perscruta as profundezas de Deus. Então, e ele entristece, né? Ele fica triste às vezes, como está em Efésios 4:30. Então ele é uma pessoa e não uma força impessoal. E ele tem capacidade de conhecer profundamente, perscrutando as profundezas de Deus, ensinar e lembrar. Também, ele ensina todas as coisas e recorda tudo o que Jesus disse. Uma ação que somente uma pessoa pode realizar. Tá vendo? Não há força pessoal,
impessoal. Ele é uma pessoa. E ele pode trazer à nossa memória tudo que Jesus tem nos ensinado por meio da sua palavra. Atributos da vontade, da sua vontade, do Espírito Santo. Ele pode escolher, mas também ele tem desejo. Né? A Escritura atribui ao Espírito Santo a capacidade de escolher e desejar. Como em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11, está escrito. 1 Coríntios, capítulo 12, que é um capítulo fantástico, que eu creio que todos nós vamos querer chegar a esse dia dessa aula, que fala sobre os dons espirituais, né? 1 Coríntios 12, versículo 11, está escrito: mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas as coisas, distribuindo-as como lhe apraz. Como lhe apraz. Como lhe apraz. Vou repetir de novo. Como lhe apraz a cada um individualmente. O mesmo Espírito distribui os dons para cada um de nós, como lhe apraz, como ele deseja. Como ele deseja. E cada um de nós é dotado de pelo menos um dom. E muitos de nós temos vários dons espirituais. Nós vamos chegar esse dia, nós vamos falar sobre isso, hein? Porque aqui em 1 Coríntios é fantástico, né? Mesmo sendo diferente uns dos outros, mesmo morando aqui no Brasil, você na África, em outras partes do mundo, né? Nós temos o mesmo Espírito, tem uma diversidade de membros, mas unidos pelo mesmo Espírito. O Espírito Santo que me selou no momento que nasceu de novo, selou você no momento que você nasceu de novo. Somos irmãos em Cristo Jesus. Somos da família de Deus. Somos da família de Deus. E temos acesso ao trono da graça. Uau! Então, o Espírito Santo, ele não só escolhe, mas também ele tem desejo, ele deseja, do jeito que lhe apraz, ele nos dota de dons espirituais, para nós exercermos a nossa fé, o nosso chamado diante de Deus. Então, ele tem vontade própria, como a terceira pessoa da Trindade, ele tem vontade própria. Ele guia e ordena também. Ele guia os fiéis e pode ordenar ações. Como em Atos 16, versículos 6 e 7. Ele não só estava guiando Paulo e os discípulos, mas ele ordenou também, não entre na Ásia, vá em direção à Macedônia. Né? O Espírito impediu a pregação em certas regiões. Naquele momento ele impediu que Paulo fosse para determinados locais e direcionou o Paulo e os discípulos para a região da Macedônia. Então, ele tem os atributos de emoções. Também o Espírito Santo se emociona, né? Como nós vimos em Efésios 4:30, ele entristece quando nós erramos o alvo. Sabe, ele fica entristecido, demonstrando uma capacidade emocional. Você só pode entristecer se você se emociona com algo, né? Se você fica, uau, como pode? Isso aconteceu. O Espírito Santo, ele entristece quando nós erramos, porque ele habita em nós. Ele nos selou, ele sabe, ele perscruta nossas profundezas, como ele perscruta as profundezas de Deus. Ele conhece o nosso mais profundo e íntimo. E quando nós erramos, quando nós damos, né, liberdade para a nossa carne, a nossa velha natureza, entristece o Espírito Santo. Há uma guerra no nosso íntimo entre a velha natureza e a nova natureza, o velho homem e o Espírito. Nós vamos falar sobre isso aqui para frente, em Gálatas capítulo 5. Então, ele se emociona. Ele tem compaixão, o Espírito Santo tem compaixão, e não só compaixão, ele tem amor. Ele tem amor. Em Efésios 4:30, né, nós vimos que ele entristece. Ele também demonstra compaixão ao gemer por nós, quando nós nem mesmo nós sabemos orar. Em Romanos capítulo 8, versículo 26, está escrito o seguinte:
também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Ele geme, né? Com gemidos inexprimíveis. Ele tem compaixão de nós e derrama o amor de Deus em nossos corações. Em Romanos capítulo 5, versículo 5, está escrito, Romanos 5, versículo 5, olha lá o que está escrito. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Ele derrama em nós o amor de Deus, o amor ágape, o amor incondicional em nossos corações. Por isso nós temos uma viva esperança, como está escrito em 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. Ele nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus dentre os mortos. Uau! Fantástico, hein, amados irmãos? Para nós nessa tarde, neste momento, né? O Espírito Santo também se alegra. Ele se alegra. A alegria também faz parte do Espírito Santo. Então, ele ensina, ele ordena, ele tem compaixão, ele derrama o amor de Deus sobre nós, ele tem desejo. Está vendo? Tudo isto são características de uma pessoa e não de uma força impessoal. Então o Espírito Santo é uma pessoa, né? E ele se alegra, e ele derrama sobre nós, e ele nos motiva também a nos alegrar também. O Espírito Santo é capaz de sentir alegria, o que é evidenciado no fruto do Espírito. Em Gálatas capítulo 5, versículo 22 está escrito, Gálatas capítulo 5, versículo 22 está escrito, mas o fruto do Espírito, nós vamos falar muito sobre isso também nas próximas aulas, mas o fruto do Espírito é amor, alegria. Alegria faz parte dos frutos do Espírito Santo. Ele derrama o amor de Deus em nós, ele entristece, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ele tem compaixão e ele se alegra. E como nós podemos desfrutar também do fruto do Espírito, que é a alegria. Sabe, amados irmãos, nós não podemos deixar dúvida em nossas vidas. Nós podemos ter comunhão com o Espírito Santo. Nós podemos falar com Ele. Ele é Deus. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo, ele intercede por nós. Ele se alegra, ele se entristece, ele nos ensina, ele nos orienta, ele nos consola. Como consolador, Paracletos, ele é aquele que anda ao nosso lado, junto conosco, nos orientando no caminho que devemos andar. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Então, não podemos permitir, né, dúvida em nossos corações, né, porque Deus é único e verdadeiro, Criador dos céus e da terra, que se manifesta em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, amados irmãos, nós podemos desfrutar da presença de Deus em nossas vidas. Nós podemos pedir o Espírito Santo para nos orientar no caminho que devemos andar. Nós podemos pedir o Espírito Santo para ungir nossos corações, ungir sua palavra, para ele falar conosco. No momento de tristeza, podemos pedir o Espírito Santo para nos consolar. Podemos pedir o Espírito Santo, em nome de Jesus, para guiar, ser o nosso motorista no nosso dia a dia. Aquele que, sabe, seja o capitão do nosso barco, junto conosco.
O Espírito Santo, ele nos orienta para que possamos desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Então, sabe, que possamos diariamente chegar ao trono da graça em nome de Jesus e encontrar socorro em ocasião oportuna. E o Espírito Santo é o agente, a terceira pessoa da Trindade, que nos orientará no caminho que devemos andar. Debaixo das suas vistas, nos dará conselhos. Como está escrito em Salmos capítulo 32, versículo 8. Salmos 32, versículo 8. Ele nos dará conselhos debaixo das suas vistas. Vamos então, sabe, desfrutar da presença de Deus no dia a dia. Não permitindo que as nossas atitudes traga tristeza ao coração do Espírito Santo. E quando nós errarmos, e nós vamos errar em algum momento das nossas vidas, nós vamos fracassar, nós vamos fazer algo que não devíamos fazer, que nós sejamos rápidos em restaurar nossa comunhão com Deus, confessando o nosso pecado, sacudindo a poeira e voltando para a corrida da fé. Como está escrito em Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2. Com os olhos no autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Ele é o Deus de toda a terra. Como está escrito em Salmos 54, versículo 5. O Santo de Israel. O Hamashia ben Davi, o Messias, filho de Davi. Jesus Cristo. Amém? Na próxima semana, eu estou gravando essa aula hoje, segunda-feira, dia 15 de setembro de 2025. Na próxima semana, na segunda-feira, dia 22, vamos fazer uma aula especial. Por quê? Porque segunda-feira da semana que vem é o Rosh Hashanah, o Ano Novo de Israel. O nosso Ano Novo no calendário, já sabemos que é dia 31 de dezembro para dia 1º de janeiro, nós comemoramos o Ano Novo. No calendário hebraico, civil, e os judeus têm 2 calendários, um civil e um religioso. O calendário civil, o religioso, o primeiro mês do ano é Nissan, ou Abib babilônico. E é na segunda quinzena de março, primeira quinzena de abril. É quando ocorre a Páscoa, a festa das primícias, e logo depois, 50 dias depois, o Pentecoste, a festa das colheitas. Então, no calendário religioso, o primeiro mês do calendário israelita é Nissan ou Abib babilônico. Segunda quinzena de março, primeira quinzena de abril. No calendário civil judaico, o primeiro mês do calendário civil é Tisri, e acontece na segunda quinzena de setembro ou primeira quinzena de outubro. Então, este ano de 2025, vai acontecer o Rosh Hashanah do calendário civil hebraico no dia 22 de setembro. A próxima segunda-feira, no pôr do sol, será o Ano Novo, o Rosh Hashanah, o Ano Novo de Israel. Israel estará comemorando o ano de 5.786. 5.786. E também, nós sabemos que Israel, no dia 14 de maio de 1948, 14 de maio, deixa eu apagar aqui. No dia 14 de maio de 1948, 14 de maio de 1948, Israel foi decretada uma nova nação. Israel ficou mais de 2.500 anos sob os cuidados dos gentios, guiando. Olha que milagre, irmãos. Olha que milagre para nós hoje, que vivemos hoje. Israel, por mais de 2.500 anos, sendo pisada pelos gentios. A língua hebraica, há mais de 2.500 anos,
parou de ser a língua do povão. Por exemplo, na época de Jesus, a língua falada era o grego, koiné, a língua do povão. Então, quando Jesus esteve aqui há 2000 anos atrás, ele falava o grego, falava também o aramaico e o hebraico também. Mas só que o hebraico era só falado nas sinagogas, na época de Jesus, nas sinagogas. Então, olha o milagre que aconteceu depois de 2.500 anos, no dia 14 de maio de 1948, através de um brasileiro, né, Israel foi decretada uma nova nação, né, cumprindo a profecia de Isaías. Um só dia, uma só noite, Israel foi decretada uma nova nação. E sabe uma coisa? Nesse dia 14 de maio de 1948, à meia-noite, os britânicos estavam cuidando de Tel Aviv, e eles saíram marchando de Tel Aviv, e os judeus foi decretado um novo Estado. Israel os judeus que estavam em Jerusalém nesse dia, saíram para as praças públicas em Tel Aviv, com as ambulâncias ligadas, sirenes ligadas, foguetes sendo estourados, porque os rabinos lendo os haléus, os salmos, né, mostrando que as profecias cumprindo o dia deles, e eles alegres com Israel como uma nova nação. E desde 48, nós poderíamos falar muito sobre isso, porque logo depois que Israel foi decretada uma nova nação, teve uma guerra que Israel não tinha como resistir, mas Deus deu a vitória a Israel. E mais, aqui, hoje, Israel, desde 14 de maio, a língua original do Estado de Israel, o hebraico, começou a ser falado, e hoje toda a nação de Israel fala o hebraico, é a língua oficial do Estado de Israel, como no tempo de Davi, no tempo de Salomão, no tempo dos reis de Israel, era o hebraico que era falado. E hoje, esse é um milagre. A única nação, a língua hebraica foi restituída, voltou a ser a língua oficial do Estado de Israel, depois de mais de 2.500 anos. O hebraico. E hoje os judeus podem pegar os rolos de Isaías em hebraico e ler com toda a liberdade o mesmo idioma. Esse é um milagre gritante em nosso tempo. Então, na próxima semana, dia 22 de setembro, será o Rosh Hashanah, o Ano Novo de Israel. E nós vamos estar comemorando junto, porque, né, eu tenho uma descendência aí para trás judaica, e eu gosto muito, sou apaixonado com Israel, sou apaixonado com o hebraico, e eu vou agraciar os irmãos na semana que vem com o hino de Israel em hebraico. Vou cantar o hino em hebraico e vou cantar em português também. Tá bom? Na segunda-feira da semana que vem. Então, nós vamos encerrar por aqui. Então, sejam muito bem-vindos, né, na próxima aula. E espero que tenha tirado a dúvida do irmão. Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, por favor, né, manda aí para o pastor Jerônimo, que ele vai chegar até mim e nós vamos esclarecer aqui nas aulas, na aula posterior à pergunta. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, que Deus te dê um ânimo novo, que o Espírito Santo te dê a alegria de ser um estudante da palavra de Deus. Que te dá assim um ânimo novo para fazer os trabalhos, para, pensar com Deus, caminhar em novidade de vida, desfrutando da bênção que é ter o selo do Espírito Santo neste tabernáculo que é de barro. Deus colocou esse tesouro em nós. Temos o Espírito Santo em nós. Temos Jesus Cristo em nós. Não mais nós vivemos, Cristo vive em nós. Temos a palavra de Deus em nós. E alimentamos diariamente da palavra de Deus. E assim nós resistimos o inimigo. E assim
prevaleceremos neste mundo tenebroso, porque o que vence o mundo é a nossa fé, porque nós somos homens e mulheres de fé e não vamos retrair, como está escrito em Hebreus capítulo 10, versículo 35 a 39, não abandoneis a vossa confiança, ela tem grande galardão. Há necessidade de perseverança, de continuar firme, perseverante, mesmo em tempos difíceis, perseverante, porque dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Mas o meu justo viverá por fé. Se retrair, nele não me compraz. Mas nós não somos dos que retraem, porque nós somos homens e mulheres de fé. E assim nós seguimos adiante. Hebreus capítulo 10, versículo 35 a 39. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família. Sigamos em frente e até a próxima semana, em nome de Jesus.